Minha mãe, ela sempre me dizia que se eu morresse, ela não iria aguentar. Falava que ia se mudar pra bem longe, ia se distanciar de todo mundo que ela conhece e que ela ia sumir pra sempre. Mas eu não sei, eu nunca pude me dar esse luxo, sabe? Porque eu já perdi ela um monte de vezes, um monte, centenas de vezes. Mas a minha vida ela sempre teve que continuar. E a minha mãe ela é tudo na minha vida, tudo. Eu sou tudo pra ela também. Mas todas as vezes que eu a perdi, eu sinto que eu fiquei mais forte, mais preparado pra quando eu perdesse ela de verdade. De alguma forma eu sou grato por isso. Mas não é tudo sobre minha mãe. Deixa eu ver como é que eu consigo descer o som. Fala um pouquinho sobre a sua mãe. A minha mãe, ela é louca, ela é doida, sabe? Eu cresci muito certinha, mas a minha mãe, ela sempre foi assim, porra louca. Uhum. E aí os meus amigos amam ela de uma forma assim, amam sair com ela. É porque sim, os meus amigos dão rolê com a minha mãe. E não é só porque ela é uma mãe descolada e super legal e diferente, mas é porque ela também dá ótimos conselhos. Ela sempre sabe o que falar na hora certa, do jeito certo. Já cansaram de falar que ela devia ser psicóloga. E é isso, eu acho que ela tem sempre a coisa certa a ser falada. A minha mãe, ela é forte, ela é uma mulher muito forte. Ela é filha do meio, então, assim, ela era sempre deixada de lado. O mais novo é o xodózinho do pai, o mais velho era o preferido da mãe, e sobrava ela, ali no meio. Quando ela tinha uns 15 anos, meus avós se separaram. Ela foi morar com meu avô. Sofreu demais. Meu avô era tóxico, ditador, sabe, oprimia ela. E ela saiu da casa do pai, com uns 15 anos, e foi morar, foi tentar, né, pedir abrigo para a mãe. A mãe bateu a porta na cara dela. Então, sei lá, a única coisa que sobrou para ela foi ir para a rua. Na rua, ela quase perdeu a perna. Quase perdeu. Não perdeu, graças a Deus. Passou um bom perrengue. Ela se recuperou e ela conheceu meu pai. Ah, eles ficaram juntos 2 anos. Aí eu nasci. Mas aí passou um tempinho e eles se separaram. Então acabou que a minha mãe ela passou a batalhar e viver por mim. Ela é realmente uma mulher maravilhosa. Ela é forte. Ela é realmente a palavra mãe. Ela é uma força da natureza. Eu acho que ela merece tudo. Já começou? Tem alguma história da sua mãe que você quer contar? A história da minha mãe é. Ah, tipo assim, minha mãe. Acho que minha mãe me ensinou muitas coisas, assim, tipo, na vida. Mas eu acho que se tem uma coisa, assim, que eu lembro muito. Foi de uma vez que a gente tava fazendo uma mudança. A gente tava, né, trocando de casa. E a gente tava meio que dividindo as tarefas e tal. E aí a minha mãe me deixou encarregada de um quadro. Era um quadro que, tipo, era da bisavó dela. Não, da minha bisavó, no caso, a avó dela. E era, tipo, ela amava aquele quadro, era um quadro que ela tinha pintado. E era muito, tipo assim, ela gostava muito. E era muito importante pra ela, porque, tipo, a minha avó, a minha bisavó e ela eram, tipo, muito próximas. E ela acho que tinha uns 17 anos quando ela morreu, então era, tipo, uma coisa que ela guardava muito de lembrança, assim, sabe? E ela meio que me deixou encarregada de levar aquele quadro. Eu tinha um pouco de medo dele, mas eu falei, tá bom, mãe, vou lá, vou levar o quadro, vou tomar conta do quadro, né? Tipo, como a gente tava todo mundo dividindo tudo, as tarefas, eu falei, tipo, ela me deixou encarregada do quadro. E aí a gente tava levando parte da mudança no carro. E eu simplesmente peguei o quadro e alguém me chamou, ou eu fui pegar alguma outra coisa pra botar lá também, e eu apoiei o quadro, tipo, na lataria do carro, assim, em cima. E a gente voltou a guardar as coisas, e botar, tipo, as coisas dentro do carro e tal. E a gente, eu não sei como, mas a gente simplesmente entrou no carro e foi embora.
e a gente não viu o quadro cair. Tipo, ninguém botou dentro do carro, ninguém sabe, tipo, pra onde foi, então a gente achou que o quadro tinha caído. E eu fiquei desesperada, porque, tipo, eu sabia o quanto que aquilo era muito importante pra minha mãe. E, assim, a gente tentou voltar lá depois, quando a gente finalmente, tipo, percebeu que o quadro tinha sumido. E eu fiquei, tipo, completamente desesperada, porque era muito importante pra ela, e a minha mãe não liga pra coisas materiais, sabe? Ela, ela não, ela nunca demonstrou, assim, essas coisas de ser apegada a essas paradas, mas com aquilo ela tinha um carinho muito grande por aquilo, pelo quadro. Então, tipo assim, eu fiquei muito desesperada. Eu lembro de, tipo assim, quando a gente foi pegar o quadro, eu voltei pra casa e a minha mãe tava lá, tipo, desempacotando umas coisas e tal, e eu comecei, tipo assim, chorar e falar com ela que, tipo, eu começar a pedir desculpa e tal, mas que eu entendia se ela estivesse brava e entendia se ela quisesse brigar comigo, porque eu sabia que era, assim, era uma coisa que ela amava muito e que, tipo, eu tinha perdido, sabe? E era completamente culpa minha, porque era eu que não tinha prestado atenção, sabe? Ela tinha me deixado, né, tomando conta do quadro pra levar o quadro pra ela. E eu fiquei, tipo assim, com muito medo dela brigar comigo, mas eu também, tava, tipo, entendi. E aí eu fui, tipo assim, chorando e... Ai, assim, eu achei que eu ia tomar o maior esporro da face da Terra. Mas ela, tipo, me abraçou e falou que tava muito bem, me acalmou e falou que, tipo, cara, tá tudo bem, tipo, todas as resto das coisas vieram bem, o que importa é você e sua irmã estarem aqui, estarem bem, sabe? A gente tá aqui na nova casa e tudo ter chegado, né, direitinho e a gente ter tudo que a gente precisa. E que o quadro, apesar do carinho que ela tinha pelo quadro, não era nada que era, tipo, necessário, sabe, pra ela viver e tal, porque o carinho que ela tinha era pelas memórias que ela tinha da Bisa. Então, assim, eu acho que esse desapego com essas coisas materiais ficou muito marcado pra mim, sabe? Porque depois daquilo, toda vez que acontecia alguma coisa desse tipo de, tipo, eu perder algo ou alguém estragar algo meu e tal, foi muito melhor pra eu saber lidar com aquilo, sabe? Sem, sem ficar extremamente desolado por ter perdido alguma coisa, por algo ter sido, assim, danificado, sabe? Então, eu acho que essa foi uma das coisas, assim, que minha mãe me ensinou, sabe? Esse, não ter tanto apego com essas coisas materiais, assim. Minha mãe, minha mãe sempre fazia questão de parar o tempo dela para poder assistir filme comigo. Ela gosta muito de animação, ela adora filmes da Disney, da Pixar, tipo, Enrolados, Frozen, essas coisas mais infantis, mas ela gosta bastante. Ah, minha mãe influenciou muito também nessa minha paixão por música, principalmente por bandas de rock, tipo Ramones, Beatles, Creedence. Ela gosta bastante. É meio assustador pensar que sem cinema e sem música eu não seria nada do que eu sou hoje. Então, o que seria de mim sem música? A minha mãe, ela costumava beber bastante, assim. Ela bebia, tipo, até ficar completamente sem filtro. Maluca. Ela falava as coisas mais horríveis pra mim, mas depois fingia que nada tinha acontecido e sempre fazia de novo. Eu acho que eu me acostumei, sabe? Tipo assim, às vezes ela bebia tanto que ela caía na rua, chegava machucada. Tinha vezes que ela não voltava pra casa, sabe? Eu ficava preocupada, não sabia nem se ela ia voltar viva. Eu ia pro meu quarto, tipo, quando ela começava a beber, assim, tanto. Eu me escondia, tipo.
mas ela sempre vinha, me achava, batia na porta, falava as coisas mais cruéis pra mim, mas depois ela ficava sentimental. Eu perdoava, assim. Eu era bem novinha. Mas depois começou a ficar mais sério, sabe? Teve um, teve um dia que eu cheguei em casa e ela tava com uma faca na mão, tentando. Eu tenho quase certeza, né? Que ela tava tentando se matar. Eu acho que. Eu lembro tanto disso porque eu que levei ela no hospital. Eu tirei a faca da mão dela e levei ela. Bom, a minha mãe, a gente foi sempre muito amigo, sabe? A gente sempre teve uma cumplicidade muito grande, eu era quase como um confidente dela, e ela sempre me falou sobre tudo, sem nenhum pudor, sem nenhum tipo de trava. Ela me falava sobre o trabalho dela, sobre fofoca, sobre os vizinhos, sobre os parentes, os caras com quem ela estava saindo, ela me mostrava no Tinder, quem que ela ia encontrar naquele dia, e eu também falava da minha vida para ela, e eu sempre dei conselhos para ela, ela sempre confiou em mim para dar conselhos, para falar sobre os problemas da vida, né? Mas teve um dia que a minha mãe ela falou que foi estuprada. E nesse dia eu não consegui falar nada. O que você mais acha lindo na sua mãe? A voz dela. A voz dela? Porque é voz de mãe, assim. Voz de mãe? É voz de mãe, que sabe ser alta na hora certa. Ela atende o telefone, muito engraçado, ela ama falar no telefone. E quando ela atende o telefone, ela automaticamente começa a falar mais alto, assim. A voz dela preenche a casa inteira. E eu tô falando isso agora feliz porque eu não tô lá convivendo, porque tem horas que ela fica 1 hora e meia, assim. Minha mãe é a mulher mais linda do mundo. Não sei a quantidade de chocolate para colocar. Vou pôr muito no filho, vou pôr 3. Então, minha mãe, ela sempre cozinhava algo diferente pra gente. E era sempre algo inovador no jantar. Ela sempre gostava de sair do comum, sabe? De, sei lá, inovar, sair daquela comida do mesmo de sempre. Não, teve um dia que ela inventou de fazer Big Mac, né? Recriar o Big Mac da forma dela. E ela não conseguiu chegar nem próximo do que era o molho especial. Ela ficou tão frustrada que ela nem comeu o hambúrguer, assim. E tava muito bom, tava muito delicioso. E depois disso, ela nunca mais tentou nada. E eu sinto falta da comida dela. Porque era muito bom. Não faz mais nada. Não faz mais nada. Eu não sei por que ela parou. Ela só parou de fazer, sabe? Do nada. E ela nunca mais tentou nada novo, nada que saísse da rotina, da mesmice igual ela fazia antes. Eu sinto muita falta da comida dela. Faz muita falta, sabe? A minha mãe, ela é o meu maior orgulho. Eu tava falando com ela no telefone e ela me disse que faz 1 ano e 6 meses que ela largou o álcool. Nem parece que faz tanto tempo. Me emociona muito pensar que todo dia ela tá lutando contra essa abstinência, sabe? E ela nunca teve uma recaída. Uma vitória pra gente todo dia. A minha mãe, ela me ensinou muita coisa, mas ela não me ensinou a mentir. E todos esses depoimentos, eles são sobre a mesma pessoa. São tudo sobre minha mãe. Pra mim, ela é 1 milhão de mulheres. E mesmo com as memórias ruins, eu
eu quero que isso soe como uma homenagem. Porque tudo isso me deu força. Quando eu comecei a fazer esse filme, eu tava sem ver ela, eu tava longe dela, ela tava no hospital internada e eu já tava longe, eu tava achando que qualquer telefonema que eu ia receber ia ser alguém me avisando que ela morreu, que ela não tinha conseguido. Então eu comecei a fazer esse filme pensando que ela já ia estar morta quando eu chegasse no fim. Mãe, isso aqui é pra você mesmo. Desde que a gente se afastou, eu te vejo todos os dias, sempre. Nas ruas, nos carros, em letras de música, de rock e até em cinza de cigarro. Você tá em todas as coisas. E eu te levo comigo. Obrigado por continuar viva.